Salve, salve, família vascaína! Começar o vídeo desejando a você uma semana de muita paz, saúde e muito trabalho. A gente chega com as informações do Vascão para você hoje, segunda-feira, dia 10 de junho de 2024, com os seguintes destaques. Vasco tem mais um desfalque para o jogo contra o Palmeiras na quinta-feira. Começa a semana do duelo entre Pacheco e Abel Ferreira. E vamos atualizar a tabela do Brasileirão porque teve jogo ontem, né? Jogos que estavam adiados, né? Teve um realizado ontem, a gente vai acompanhar aqui no canal. Olha só, quem não der like no vídeo é fã do Praxedes. Vamos para as informações. Campeonato Brasileiro. Neste domingo tivemos a realização do jogo que estava atrasado, né? O Criciúma recebeu o Cuiabá e foi goleado, meu amigo, por 5-2. Como que o Vasco perdeu de 4-0 para o Criciúma em casa? Eu continuo sem entender. O resultado manteve o Vasco na 14ª posição, né? E abaixo do Vasco agora, reparem ali que tem o número de pontos, depois o número de jogos, né? E abaixo do Vasco, a única equipe que ainda tem jogos a menos é o Criciúma, com 2 jogos a menos. Então a gente segue monitorando aí esses jogos do Criciúma. Esses 2 são contra Grêmio, tá? Ele joga contra o Grêmio e contra o Fortaleza. Então 2 jogos difíceis aí. A rodada do Brasileirão começa nesta terça-feira e o Vasco entra em campo na quinta, contra o Palmeiras, no Allianz Parque. O Vasco tem mais um desfalque confirmado para o jogo desta quinta-feira contra o Palmeiras, hein? Além do zagueiro João Vitor, né, que está suspenso pelo cartão vermelho recebido no último jogo, o meia Praxedes teve uma lesão constatada na coxa direita e está fora da partida. Reforço ou desfalque, né? Segundo o departamento médico do Vasco, ele não tem previsão para retornar aos gramados. Já o atacante Adson pode jogar pela primeira vez com Álvaro Pacheco, depois de ter ficado de fora do Clássico. Quem também volta como opção é o jovem JP Murilo, que retorna do período de treinos que teve com a Seleção Brasileira Sub-20. Foi a sua segunda convocação. JP jogou na estreia contra o Grêmio e depois não apareceu mais na equipe. Seu contrato com o Vasco vai até o fim de 2025 e a multa rescisória do jogador está fixada em 60 milhões de euros para clubes do exterior. Então, 2 desfalques, João Vitor e Praxedes, Adson deve retornar e o JP Murilo fica como opção também para, não acredito que vai ser titular, né? No máximo, no banco de reservas. Para o jogo contra o Palmeiras, teremos o duelo entre técnicos portugueses, Álvaro Pacheco e Abel Ferreira. Segundo o GE, eles são amigos e se encontram com frequência em Portugal. Apesar da proximidade do país natal, eles nunca se enfrentaram no futebol. Em entrevista, já no Vasco, né, em entrevista, Pacheco falou sobre Abel, abre aspas, tenho muito carinho por ele, uma amizade muito grande. Quando ele vai a Portugal, normalmente nos encontramos, falamos sobre futebol, para aprendermos mais um com os outros. Sem dúvidas, eu aprendo mais com ele do que ele comigo, porque ele tem uma carreira brilhante. Eu estou a iniciar, mas também acredito que terei uma carreira boa. Abel já tem um trabalho consolidado, né, no Brasil, com muitos títulos conquistados, enquanto Álvaro Pacheco ainda está começando e busca apagar a péssima impressão passada na estreia do último domingo. Uma covardia, né, esse duelo aqui, pô, o cara que tá começando contra o multicampeão. Vai ser complicado quinta-feira, viu, família? E aqui no canal, cara, eu sempre tendo a ver as coisas com mais positividade, né? Sempre trazer, assim, o nome do Vasco de uma forma positiva, mas sempre tem limite, né? E eu já adianto aqui, quinta-feira o Palmeiras é franco favorito, jogando em casa, com o seu torcedor, mesmo que não esteja ainda, né, na temporada jogando o seu melhor futebol. Tem um técnico que conhece cada corredor, cada
pedaço de grama, né, da estrutura do Palmeiras, tem o elenco na mão, então para mim ele é franco favorito. Álvaro Pacheco precisa competir, entendeu? Fazer um jogo minimamente de igual para igual. Como eu disse, o Palmeiras é favorito, então, por exemplo, um empate para mim, na minha opinião, é um excelente resultado. Não é bom não, é excelente resultado se você contextualizar que o nosso técnico chegou agora, ainda tá conhecendo o elenco, vai jogar fora de casa, vem de uma goleada, né, de uma sapatada para o maior rival. Então, se você colocar tudo na balança, eu creio que o Palmeiras é muito favorito. E eu digo mais, se o Pacheco não conseguir competir com o Palmeiras, eu tô falando competir, não tô falando amassar, porque eu não sou louco, né? Eu sei que não é possível. Mas se ele não conseguir sequer competir, de novo o Vasco for um saco de pancadas, como foi no último jogo, eu acho que é hora de repensar a situação, né? Esse negócio de trazer técnico de fora é sempre um risco. Pode dar muito certo, a gente tem alguns trabalhos aqui no Brasil que deram muito certo logo de cara, e tem técnico português que vem, bate e volta, meu amigo. Não aconteceu. O próprio Vasco tem esse exemplo na pessoa do Ricardo Sapinto, que teve lá, acho que 30% de aproveitamento nos jogos do Vasco. Então, não dá para ficar esperando, como a gente fez ano passado, mantendo o Barbieri, o negócio não evoluía, até que a gente se viu na lanterna da competição com 6, 7 pontos para sair do rebaixamento. Então, assim, situação desesperadora que a gente tem hoje na mão para não acontecer. Tá muito próximo da gente entrar na zona, a gente tá ali, né? Mas ainda não aconteceu, ainda não tá numa situação na tabela de desespero. Então, se não tiver nada, a gente vê de novo um nada no time do Vasco na quinta-feira, aí, meu amigo, tem que repensar. Como eu sempre digo, a janela de transferências é só em julho. Até lá, mais ou menos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai ter umas 8 rodadas. Nós vamos esperar o pior acontecer? Não dá, né? Não dá. Eu sou sempre contra você mandar técnico assim muito rápido embora, mas, né, tudo tem limite. Tudo tem limite. Você quer mais conteúdo de Vasco? Tem sempre um card passando aqui no cantinho da tela. É só você conferir a nossa última edição. Pode ter informações importantes que você perdeu. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. E a gente se vê a qualquer momento para mais informações, conteúdo, muito comentário do Vascão da Gama. Dale Vasco. E até lá.